Olá pessoal, meu nome é Aline e hoje é o primeiro vídeo desse canal. Sim, esse canal eu quero compartilhar com vocês a minha rotina diária de emagrecimento, como foi o meu uso com o Mounjaro. Hoje eu não faço mais uso, mas eu quero contar para você como foi o meu uso até aqui e o mais importante, os resultados que eu obtive através do meu tratamento. Então, eu quero te convidar já a se inscrever, ficar aqui comigo, você vai aprender muitas coisas. Eu já deixei essa fotinha de antes e depois para você ver como eu era e como eu estou até hoje. E eu já quero falar com vocês um pouquinho sobre o meu processo de emagrecimento. Eu utilizei o Mounjaro Tirzepatide por 5 meses e eu cheguei a pesar 103 quilos. É isso, essa aqui sou eu mesmo, 103 quilos eu cheguei a pesar. E eu sou aquela pessoa que eu tenho 30 anos e eu acho que eu tô desde os 20 anos tentando voltar ao peso que eu tinha antigamente, antes de ser mãe, e não conseguia. Então eu já passei por tudo que vocês imaginar. Dieta restrita, efeito sanfona, nutricionista, academia, já tinha tentado de tudo e eu nunca tinha conseguido obter um resultado e permanecer nele, né? Eu sempre tinha um efeito sanfona. Conseguia emagrecer 5 quilos, depois eu engordava 10. Eu fiz muitas dietas restritivas, muitas coisas que realmente eu via com o tempo que não funcionava, mas chegou no momento em que eu não tinha mais o que fazer. Falei, gente, não dou conta mais sozinha. E foi então que aí tinha lançado Tirzepatide no mercado. Eu tomei em fevereiro de 2025, eu comecei a tomar, mas aí eu fui numa consulta médica, né? Eu não tomei por minha conta. Eu sei que hoje tem muitas pessoas que arriscam, mas eu não indico para ninguém. Né? Eu tomei o Mounjaro com acompanhamento médico e isso fez toda a diferença. Eu realmente vivi muito efeito sanfona. Eu realmente consegui emagrecer um tempo, depois eu engordava novamente. E foi somente através da medicação que eu realmente consegui ter um resultado e mantê-lo. Eu vou contar para vocês se eu engordei ou não. Eu quero mostrar tudo para vocês, ser bem realista, a verdade sobre o Mounjaro, que talvez muita gente não conta, mas que para mim foi um aliado para conseguir perder peso e voltar minha autoestima. Sim, porque, gente, é muito difícil. Quem está acima do peso, né, eu cheguei a pesar 103 quilos, quem está acima do peso, a autoestima vai embora. A gente não tem mais ânimo, a gente não tem roupa que dá certo, a gente não tem coragem de ir em lojas. Então, eu realmente passei por tudo isso. E eu sei o quanto a medicação me ajudou, porém, não faz mágica. E é isso que eu quero compartilhar com vocês aqui nesse canal. Vai ser o meu diário pessoal mesmo, para compartilhar com vocês a minha rotina, como eu vivo até hoje. Eu não tomo mais a medicação e, então, mesmo assim, eu preciso manter uma rotina para não engordar novamente. Eu quero mostrar para vocês a realidade assim que eu parei de tomar, o que aconteceu, como foi os meus dias, se o efeito dura, se não, se a vontade de comer novamente, aquela ansiedade volta ou não. Tudo isso eu quero contar aqui no canal para vocês. Então, quero já te convidar a se inscrever, né? Meu canal é novo, vou ficar muito feliz se você me ajudar. Se inscreva, ativa o sininho. E essa jornada vai ser leve, não vai ser algo que, é impossível, não. Vai ser coisas simples do dia a dia. A minha alimentação é simples, é coisas que a gente tem em casa. Não faço alimentações muito restritivas e nem alimentações muito fora do padrão brasileiro. Eu nem consigo comer essas coisas. Minha trajetória de ganho de peso foi muito longa. Eu não ganhei o peso do dia para a noite, né? Mas eu fui mãe muito novinha. Eu engravidei aos 16 anos. Aos 17 anos eu já tive meu primeiro filho. E até então, eu era uma pessoa muito magrinha. Eu tenho 1,62 m, eu pesava 58 quilos. Era muito magra, mas não era gorda, né? Tinha um corpo ideal. E aí, depois do meu primeiro filho, na verdade eu só tenho um ainda, depois do meu filho, eu comecei a engordar. Engordar, engordar, engordar. Parece que disparou um gatilho de engorda que eu nunca vi nada igual, gente. De 58 quilos, com 17 anos, eu cheguei a pesar, acho que eu estava com 28 anos, eu cheguei a pesar 103 quilos. Quase o dobro do que eu pesava. Eu vi esse peso na balança, eu não acreditei. Já tinha passado da casa dos 3 dígitos. Mas eu não deixei, me descuidei daí pra lá. Não, quando eu cheguei a pesar mais ou menos 70 quilos, eu já comecei a tentar fazer dietas. Gente, eu fazia desafios, não sei se vocês já viram falar, mas aqui na minha cidade tinha muito desafio. 50 dias sem fazer isso, 60 dias sem comer açúcar, sem comer fritura, farinha branca. Eu fazia de tudo. Aí eu perdia uns 5 quilos em 50, 60 dias. Mas por conta da restrição, o que acontecia? Logo após eu já estava mais gorda do que nunca. E aí, parece que é assim, é ladeira abaixo, né? Só vai piorando. Na hora que eu vi, eu já estava na casa do 80, do 90 e passei da casa dos 100 quilos. Gente, a minha autoestima não existia. Né? Eu não tinha ânimo para nada, não queria sair para os lugares, a gente se sente mal. Mas aí nesse dia eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa por mim, sabe? Eu não tinha mais condição.
Eu já tinha tentado várias e várias vezes, mas não tinha dado efeito. E aí, quando eu cheguei aos 103 quilos, falei, vou pra academia. Não conseguia também ir pra academia e firmar. Nunca passei de 3 meses na academia. E aí eu falei, vou pra academia e vou firmar. E aí eu fiz mais uma dieta muito restritiva. Eu ia ficar 1 ano sem comer açúcar, porque o meu problema, Aline, é o doce. Eu não como muita coisa de sal, mas doce, eu tenho vontade de comer doce a todo momento. E sim, eu ainda tenho vontade de comer doce a todo momento, tá? Mas o que eu quero te dizer, fiz um processo muito restritivo, fiquei 8 meses sem comer açúcar. E aí, nesses 8 meses, e indo pra academia todos os dias, eu cheguei a perder, eu acho que 12 quilos. 12 quilos. E aí, gente, chegou o final do ano, eu meti o pé na jaca, com gosto mesmo. E quando eu vi, dos 12 quilos, eu já tinha engordado 8 novamente. Já estava com 4. Só tinha 4 daquele que eu tinha perdido. E aí, mais uma vez, eu vi, gente, eu falei, eu não consigo. Por fim, eu falei assim, eu não acredito nem em mim mesma. Olha a situação que eu tava. E aí foi quando eu conheci a clínica que eu fiz o acompanhamento com o Monjaro, o doutor que me atendeu. Fiz um acompanhamento, claro, fui na consulta. E aí ele falou comigo, ele me explicou tudo como funciona certinho. Foi muito esclarecedor. Eu sei que tem muita gente que toma Monjaro hoje por conta própria, porque é fácil de comprar, mas eu não indico você fazer sem um acompanhamento médico. Por quê? Porque o médico é alguém que vai prezar pela sua vida, né? O primeiro medo que eu tinha era morrer. Então, eu não quero morrer tomando Monjaro, eu tenho um filho, né? Tinha muito medo. E aí, a consulta com o médico, gente, durou 1 hora, mas ele esclareceu todas as minhas dúvidas. E eu falei, vou tentar, mas dessa vez. Sabe como é assim? Parece que é a última tentativa para eu desistir e viver e entender que eu ia viver obesa o resto da minha vida. A obesidade já estava no nível 2, não, 2 eu tenho certeza. A já estava chegando no 3, que é a mórbida, né? Pro meu tamanho, né? Tava muito acima. E aí, eu não tenho certeza, mas depois eu vou ver esse dado e colocar aqui. E aí, quando eu comecei com o Monjaro, foi em fevereiro de 2025, comecei com o Monjaro. Comecei com a dose mínima. E dali em diante, eu consegui perder algum peso, mas eu vou fazer um outro vídeo depois, só contando a trajetória com o Monjaro, sobre efeitos colaterais, sobre o peso que eu perdi, sobre como foi a alimentação, como a gente se sente, e a realidade. Se você tem disposição, se você não tem, como é a rotina de quem está tomando Monjaro, como tem que ser. E os meus resultados foram muito bons, por isso que eu quero fazer um vídeo somente de Monjaro, somente com o diário do tratamento que eu fiz durante 5 meses. Hoje em dia eu não tomo mais, mas me ajudou a manter, como eu disse, né? O remédio foi um pontapé inicial. Então, se você está em dúvida, eu já quero te indicar a ir no médico, faz uma consulta, né? Não tome por conta própria, mas vai ao médico, você tem que fazer muitos exames. Eu fiz muitos exames, fiz ultrassom para ver se eu podia tomar, para ver se eu estava apta. Vai ao médico, você vai ter mais confiança, mas já é assim, se você estava esperando um sim, esse é o sim. Comece já! E eu quero compartilhar com vocês o meu diário de rotina para te inspirar, para te ajudar, para você não se sentir sozinha. Porque eu acho que outro ponto é muito difícil quando a gente se sente sozinha. É muito difícil. Quando você tem alguém para te inspirar, quando você tem alguém para te apoiar, é mais fácil, né? E eu quero contar para vocês também como a atividade física entrou na minha vida. Hoje em dia eu estou participando Tô fazendo corrida de rua também, coisa que eu nunca tinha feito. Meu peso era muito alto, eu já tô conseguindo. Inclusive, daqui 4 dias vai ser a minha primeira corrida oficial. Eu vou participar de uma corrida mesmo. Eu nunca imaginei isso na minha vida, gente. Realmente, tomar o Monjaro, a partida, trouxe muitas mudanças positivas para mim. E é isso que eu quero fazer aqui. Então, se você vai começar a tomar, se você está tomando, quer ser inspirado, né? Quer ter alguém para te ajudar, se você acompanhar alguém para te dar força, eu tô aqui para isso, né? Então eu quero realmente ser uma inspiração para você, te mostrar como pode ser leve esse processo de emagrecimento e também te mostrar como a sua autoestima vai melhorar a partir do momento que você decidir agora, né, a mudar de vida. Talvez você fale, Aline, não tenho condição de tomar Monjaro. Eu sei que não é tão barato, né, gente? Esse canal também vai ser útil para você. O meu diário, né, pessoal aqui, né, de toda a minha rotina vai te ajudar. Então, fica aqui comigo, se inscreva, né, e acredite, vai fazer diferença na sua vida e você vai se sentir apoiada. Porque sozinha eu sei o quanto é difícil. Mas quando a gente tem incentivo, a gente vai mais longe. Então é isso e até o próximo vídeo. Oi, gente! Ai, que vergonha. Que vergonha.